A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia diz: e o fogo permanecerá aceso sobre o altar e não se apagará. Eu já estou vendo e contemplando o fogo do Espírito Santo de Deus, aleluia, incendiando os nossos corações, e nós já podemos sentir a real presença de Deus neste lugar. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Levante suas mãos, glorifique e exalte o nome do Senhor, aleluia. Eu quero ser breve em minhas palavras, porque eu sei que Deus já está operando maravilhas nesse lugar. Eu quero dizer ao irmão que enquanto o irmão estiver na presença de Deus, coisas maravilhosas podem acontecer neste lugar. Jesus pode curar essa enfermidade nesta noite. Jesus pode resolver esta causa que você chegou aqui apresentando a Deus. Tudo Ele pode, tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele conhece. E a Bíblia diz: e operando Deus, quem impedirá? Portanto, eu quero nessa rápida oportunidade convidar o querido e amado irmão a abrir a preciosíssima e poderosa palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 22, versículo de número 15. Lucas 22, versículo de número 15, iremos fazer essa leitura para uma breve meditação. Disse assim Jesus, Lucas 22, 15, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Queridos irmãos, diletos amigos ouvintes da palavra de Deus, esse texto bíblico, ele nos revela que havia um sentimento no coração de Jesus. Havia um desejo no coração do nosso Senhor, do nosso Salvador. E que esse desejo, ele ainda não havia revelado para os seus discípulos. Ele revelaria este desejo já no momento final do seu ministério, quando ele já estava se preparando para subir ao Calvário, para ser morto na cruz. Ele revelaria esse desejo para os apóstolos, especificamente os apóstolos. E quando ele pede para que se preparem a Páscoa, se prepare aquela ceia, ele, reunindo-se com os seus apóstolos, ele revela aquele grande desejo que havia no seu coração. E qual era esse desejo, irmão Flávio? Ele disse: desejei muito, desejei muito. Observem, queridos irmãos, que Jesus, ele disse que ele não apenas desejava, que ele não apenas desejou, mas a Bíblia enfatiza em dizer que ele desejou muito. Havia um desejo muito grande no coração do Senhor em realizar com os apóstolos aquela Páscoa.
Talvez nessa noite você nem sequer imagina a grandeza do desejo que havia no coração de Jesus. Irmão Flávio, agora por que havia esse grande desejo no coração do Senhor? Porque ele sabia que ali era um momento único e especial, em que ele se reuniria com seus apóstolos, para que, após a reunião, aquela reunião e a celebração daquela ceia, ele seria entregue aos homens e morreria crucificado em uma cruz, por amor a mim e por amor a você. E quando Jesus, revelando esse desejo, ele diz, continua dizendo na sua palavra, que ele depois não voltaria mais a realizar aquele ato da Santa Ceia com os discípulos, mas que esse ato, esse memorial, aquilo que nós estamos celebrando e realizando nesta noite, seria mais uma vez realizado, mas não aqui neste mundo, não aqui nesta terra, mas que este mesmo ato seria realizado lá no céu de glória, quando ele estaria novamente com a sua igreja. Ele disse, olha, e desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o que eu quero dizer nesta noite é que aquele momento era o momento em que Jesus celebrava também o casamento, ou seja, apontava para um casamento futuro do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, e que antes deste casamento se realizar ali nas mansões celestiais, onde o próprio Jesus, ele haverá de servir a sua noiva, a sua igreja. Ele diz que este momento continuaria sendo celebrado, realizado pela noiva, até que ele venha buscar essa noiva para realizar ali as bodas do Cordeiro, ali nas mansões celestiais. E quando o apóstolo Paulo, falando acerca deste momento sublime, deste momento especial, ele fala no capítulo 11, a partir do versículo 26, do capítulo 11, versículo 23, da sua primeira carta, escrevendo aos Coríntios, ele diz, porque eu recebi do Senhor. Ou seja, Paulo estava dizendo que este momento em que estamos aqui, celebrando a Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo não tinha recebido dos pais da igreja, ele não tinha recebido esse memorial, essa celebração de Barnabé, ele não tinha recebido esse memorial, essa celebração de Pedro, ele não tinha recebido esse memorial, essa celebração de Tiago, não, e de quem o apóstolo Paulo está se dizendo que recebeu esta ordenança, ele disse, eu a recebi do Senhor, louvado seja Deus para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. E quando eles olharam a Jesus morrendo ali na cruz do Calvário, eles começaram a se lembrar daquele momento, onde o próprio Cristo, ali agora, ele era o Cordeiro de Deus, como disse o João Batista, quando veio se batizar Jesus nas águas do Rio Jordão, ele disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Quando
Jesus celebra este momento, Ele muda todo o ritual, Ele não segue mais o ritual mosaico ou da lei judaica, quando um cordeiro era morto para relembrar o livramento que Deus deu para a nação de Israel ali no Egito, aleluia, e levar Israel a atravessar o mar Vermelho e adentrar em Canaã, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Não, Jesus neste momento está dizendo: olha, aquele cordeiro, aquele sangue derramado foi para dar livramento a Israel, mas agora o meu sangue, ele será derramado para te libertar do pecado, para te libertar da escravidão do pecado, para te tornar igreja, para te tornar filho, para te tornar salvo, para te tornar liberto pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Quantos nessa noite são libertos pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue? Levante suas mãos e adore a Deus, glorifique a Deus, porque Ele estará aqui nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Para encerrar, Paulo ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, parte disso, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Mas quando o mesmo Jesus, que disse que celebraria este mesmo ato ali no céu de glória, com esta noiva, com esta igreja que Ele comprou pelo seu sangue, Ele pediu algo importante para a igreja do Senhor: olha, continue celebrando este memorial, continue celebrando esta ceia, até que eu venha. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que eu entendo, meu irmão? É que Jesus vai voltar. A ceia do Senhor, ela aponta para o Calvário, nos mostrando Cristo crucificado para nos dar a salvação. Mas a Santa Ceia nos aponta também para o céu, nos lembrando que Jesus deixou uma promessa de vir buscar a sua igreja. Quantos nessa noite estão nessa expectativa, celebrando a ceia do Senhor e entendendo que Cristo virá buscar esta igreja, que o noivo virá ao encontro da noiva, e esta cerimônia que começou no cenáculo irá findar-se ali no céu de glória, quando o anjo tocar a trombeta. E o apóstolo Paulo ele diz que aqueles que morreram em Cristo haverão de ressuscitar primeiro, e aqueles que estiverem aqui, que o corruptível, entenda bem, que o corruptível será revertido da incorruptibilidade, e que o mortal será revertido da imortalidade, e aí nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Quantos creem comigo, levante suas mãos e dê glória a Deus. Aleluia, Deus seja